Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de nosso Pode Ler, o podcast que traz o conhecimento em suas mãos. Agradecemos o patrocínio da Pinheiro Neto Advocacia, agradecemos o apoio do Grupo de Estudos e Educação em Oncologia, GEON, agradecemos aí o apoio do curso Direito nas Mãos. Muito bem, hoje nós vamos receber aqui um professor de muito renome, professor Sidney Guerra Reginaldo. Ele é o atual ouvidor-geral da Universidade Federal do Ceará. Ele é pós-doutor em Educação, pós-doutor em Filosofia, doutor em Direito Constitucional, doutor em Sociologia, professor do Departamento de Direito Privado do curso de Direito da UFC, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da UFC, ex-diretor da Faculdade de Direito da Unifor e, como eu já disse, atual ouvidor-geral da Universidade Federal do Ceará. Professor Sidney Guerra Reginaldo, meu amigo, por favor, dê as boas-vindas aí à nossa audiência. Queria agradecer muito por estar aqui presente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui presente na sua companhia, profissional que você é, tanto na área do magistério como na área da advocacia. Então, para mim, confesso que eu me sinto muito honrado aqui, estar participando aqui do seu programa. O Pode Ler é um programa muito interessante, trazendo muita coisa, muito debate. Eu tenho acompanhado, né, nas redes sociais, digamos, no YouTube, eu tenho acompanhado, então eu tenho gostado muito, inclusive, do conteúdo, né? Às vezes a gente não pensa que podcast, de uma forma geral, só trata de entrevista, negócio de política, mas eu acho que essa sua dinâmica, esse seu programa, o seu podcast, que chama Pode Ler, está trazendo muita coisa interessante, muito debate interessante. Desde a área médica, já passamos, na área da inteligência artificial, da advocacia e todos os ramos da advocacia. Então, quero agradecer demais o convite por estar participando aqui com você. Quem agradece a sua presença sou eu e os nossos ouvintes, porque você tem muita coisa a acrescentar, muito conhecimento para trazer para nós. Afinal, é um homem multiformado, né? Uma pessoa com muitos conhecimentos, né? Cheio de pós-graduações, cheio de pós-doutorados, uma pessoa que sempre dedicou a carreira à advocacia e ao magistério e à busca do conhecimento, também sempre buscando formar muito bem seus alunos, né? Pois o professor Sidney é uma pessoa apaixonada pelo magistério e sempre buscou ensinar aos seus alunos de um modo muito inovador. E foi a razão pela qual nos trouxe a esse encontro de hoje, não é, professor? A minha paixão são os meus alunos. Eu acho que cada aluno meu eu enxergo como se fosse um diamante, onde eu posso moldar um pouquinho. E fico sempre preocupado com meus alunos, porque eles são o futuro, eu vejo ele como o futuro. Então eu tenho o maior cuidado com eles, sabe? Aquele cuidado que todo mundo tem com o cachorrinho, com os filhos, né? Eu tenho muita preocupação, muito cuidado em prepará-los para o mercado, não só a parte conteudista, digamos assim, mas preparar para algumas adversidades da vida também. Hoje é sempre importante, porque muitas vezes o ensino, quando nós entramos no curso de Direito, como é um curso eminentemente muito teórico, a gente acha que é só ministrar o conteúdo e termina por aí. É também isso, mas é também preparar os alunos para as adversidades, para enfrentar a vida, essa vida do dia a dia. Então, eu confesso que sou apaixonado por todos os meus alunos. Sim, você falou aí uma coisa que é muito importante, essa questão do ensino prático, né? Normalmente, quando estou na sala de aula, eu gosto de mostrar os sistemas que existem, né? O PJE, o ESAGE, né? E todos os outros sistemas que existem, eu gosto de abrir o sistema e mostrar para os alunos, e muitas vezes eles tomam até um susto, porque não sabem para onde é que vai o protocolo de uma peça, não sabem como é que começa, como é que faz a leitura de um cartão, a leitura de um pendrive de assinatura eletrônica, como é que assina uma peça, e isso daí é realmente uma dificuldade muito grande, para além da própria dificuldade de conteúdo e de uma dificuldade que se observa, inclusive do ponto de vista normativo e gramatical, né? Inclusive você percebe hoje
uma certa dificuldade desse ponto, né? É verdade, isso é bem interessante que você traz, Pinheiro, no sentido de que nós temos que ter uma visão do que seja uma sala de aula. E às vezes eu sempre gosto de perguntar para as aulas o que é uma teoria. Sabe, eu pergunto, o que é uma teoria para os alunos? Porque vocês vão estudar, eu digo, no plano geral, todos nós, formados no direito, estudamos teorias. E o que é uma teoria? Como é que eu desenvolvo uma teoria para chegar numa tese? Será que eu sou somente um replicador de teorias ou eu tenho capacidade para desenvolver teorias? E muitas vezes a teoria, o curso do direito, ele tem levado, durante esse perpasse do tempo, eles têm levado, e os alunos também estão se aprimorando, estão gostando desse modelo, de que é um modelo que eu vou decorar o conteúdo, eu decorando o conteúdo é suficiente. Isso não é verdade, porque tem a prática que é totalmente diferente. Cada caso é tratado de uma maneira diferente. Então a teoria é um plano geral que todos nós podemos desenvolver e podemos escrever em cima de uma teoria. Eu sempre gosto de dizer, olha, você está desenvolvendo em cima de uma teoria de uma pessoa. Então será que a pessoa queria dizer aquilo? Não seria melhor pegar o desenvolvimento daquela teoria e tentar aplicar no caso prático, como você está dizendo que você faz em sala de aula? Isso é importante, porque muitas vezes o aluno do curso de Direito, ele mal entra no curso de Direito e já está preocupado com a prova da OAB. Como se a prova da OAB fosse, o curso de Direito fosse um curso preparatório para a prova da OAB. Como eu falei, a teoria se decora. Se for nesse sentido, a gente pode pegar as pessoas de 14, 15 anos, começar a decorar e no final, mas não é. A ciência social e jurídica, que era o chamado curso de Direito, né? Ciências sociais e jurídicas, é muito mais complexa do que isso. Muitas vezes eu chego em sala de aula e pergunto, o direito, curso de direito, que ciência é? Os alunos ficam olhando, eu digo, você está estudando aqui no terceiro, quarto, quinto semestre, vai terminar o curso de direito e não sabe que tipo de ciência é. Como é que você quer desenvolver alguma coisa, né? Aí a gente tem que explicar que é uma ciência sociais aplicada, de que forma ela se desenvolveu, porque é importante para nós do direito entendermos a questão social, sociológica. Então, com base só na teoria, sem entender a prática, né, é bem complexo. Há exemplo que eu participei de uma banca, onde o mestrando, era uma banca de mestrado, e ele falava muito do John Rawls, que é um autor que fala muito da teoria da justiça, John Rawls, e ele falando John Rawls e aquilo. E durante, ele fez toda a explanação dele de John Rawls, e a dissertação dele estava até interessante para a teoria de John Rawls, né? Ele realmente estudou muito John Rawls. E quando eu fui na hora de examinar, eu perguntei, vem cá, você estudou tanto John Rawls, o inglês, a teoria desenvolvida por inglês para eles, para os ingleses, como é que se aplica aqui no conjunto Ceará? Como é que se aplica aqui no Bom Jardim, a teoria de John Rawls? Aí ele ficou pensava, rodava, como ele diz, o Wi-Fi, e ele não conseguindo, digamos assim, encontrar como enquadrar aquela teoria de justiça de John Rawls no Bom Jardim, por exemplo, como pode ser em qualquer outro bairro. Então é essa a dificuldade, ficar só no plano teórico, um plano muito teórico, é bom, mas também ao mesmo tempo é complexo. Como eu disse, muito de nós e pessoas que estão nos assistindo, eu até repasso essa pergunta, como é que se desenvolve uma teoria? Porque se você vai estudar muitas vezes nós estamos estudando uma teoria sem saber como ela se desenvolve ou como ela se desenvolveu. Esse aqui é o problema. Sim. Então nós precisamos melhorar muito a qualidade, digamos assim, do ensino do direito. Porque eu gosto sempre de apontar. Você sai do direito, como eu saí, como bacharel em direito. Nós não saímos advogado, nós não saímos juízes. Não, nós saímos bacharéis em direito. Então você exercerá uma atividade como advogado, como procurador, promotor e juiz. Mas a sua qualificação é bacharel em direito. Esse é seu grande título. Você não vai ter título por ser juiz, porque você vai se aposentar. Mas você se aposentando continua como bacharel em direito. E às vezes eu acho que a gente não valoriza muito o bacharelado em direito. E eu até pergunto, o que é um bacharelado? Os alunos estão fazendo o curso de direito sem saber, no plano geral. Estou falando não do Ceará, no modo geral, sem saber o que é um bacharelado, sabe? O que é uma licenciatura, como você está dizendo, às vezes não sabe distinguir. E estão lá fazendo curso tão de passagem, um curso tão profundo em matéria de estudo, né? Tão assim,
denso, né? Um curso denso. com tantas Quer matérias. dizer, o que eu estou falando hoje com você numa decisão, amanhã pode não ser mais aplicado, o tribunal pode reverter todo um sistema de decisão, como foi o perpasse histórico do Código de Defesa do Consumidor. Antigamente se tinha provas subjetivas e hoje são provas objetivas. Quer dizer, é tão intenso você viver a advocacia e é uma ciência maravilhosa. A advocacia, no plano geral, o próprio bacharelado em direito. E eu acho que antes se dava mais valor a você ser um bacharel em direito. Hoje não. Você nem sequer sabe que se formou, entre aspas, evidentemente, em bacharel em direito. Você só pensa na advocacia. Só pensa na advocacia Quando, ou na verdade, no concurso. nós temos atividades do próprio do bacharel que pode exercer. A Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, permite a atividade do bacharel em direito, lançar pareceres. Uhum. E aí o curso se torna tão direcionado que às vezes os alunos passam 4 ou 5 anos no curso de Direito sem escrever um artigo, sem escrever uma teoria, sem desenvolver uma teoria, porque é nesse momento de maturidade do curso de Direito que os alunos deveriam aprender a desenvolver teoria, ter ensaio de desenvolvimento de teorias sociais, complexas, não complexas, mas teorias sociais, para mudar o nosso contorno da sociedade. Mas não, eles ficam direcionados tanto a um determinado estudo de decorar as teorias, né, que já tem, mas as teorias que já tem. Mas quando ele pode desenvolver uma teoria, que esquece de escrever. Então nós estamos tendo cursos no Brasil, como o curso de Direito, que os alunos terminam o curso de Direito sem lançar um artigo. E chega com grande dificuldade de fazer o trabalho de conclusão de curso, porque não sabe como pesquisar, não sabe como desenvolver. Então é bem preocupante, eu vejo como você, essa coisa preparatória de você pegar a sala de aula e colocar o aluno para ver ao vivo, com tanta tecnologia hoje, métodos que você pode aplicar em sala de aulas, metodologias no ambiente de sala de aula, para colocar o aluno mais próximo da realidade. Eu estou falando do curso de Direito, como de outros cursos também, que são muito teóricos. Sim, então sim. Você tem que colocar muito próximo da realidade. Isso é que é importante, viu? Por exemplo, o curso de Medicina já começa quase com Você já começa pegando no cadáver. No cadáver, é isso que eu ia falar. E nós poderíamos já começar a mudar um pouco a matriz curricular, ver depoimentos, ouvir depoimentos, tanta coisa que nós temos de fomento aí na internet para desenvolver, e talvez, em alguns poucos cursos pode não estar se desenvolvendo essa coisa prática. Por exemplo, eu tenho pesquisa no CNPq de desenvolvimento de filmes, de desenvolvimento de filmes, de quadrinhos e tudo, e boto para o aluno pensar. Nós não estamos, a minha preocupação é quando você não vê a realidade, você não tem crítica para fazer. Então, essa é a grande preocupação, que eu acho que também é a sua preocupação no curso de Direito. Eu tive um resultado muito bom em uma cadeira de prática. Era uma cadeira de processo constitucional e uma cadeira de processo civil. E aí eu passei a primeira atividade, prova, né? Tinha uma segunda atividade obrigatória, tinha que ser prova, mas tinha uma terceira atividade que era liberada para o professor. Aí eu passei para os alunos que eles tinham que fazer ou peça ou um vídeo. Mas a surpresa foi sensacional. Os alunos no começo reclamaram, no começo acharam ruim, que ia dar trabalho e tudo, mas, poxa vida, a grande parte dos vídeos que saíram e das peças que saíram, das apresentações que saíram, foram maravilhosas. É fantástico. Os vídeos que saíram, teve um vídeo que eles fizeram um assalto um furto num mercadinho. A pessoa roubava uma lata de leite, e aí o guarda chegava, um dos alunos era o guarda, a outra era que furtava, tinha uma que era o caixa, e aí o guarda levava, chamava a polícia, vinha outro aluno que era o guarda, e o guarda que era aluno, era um policial militar mesmo que era aluno, aí chegava lá, prendia, aí levavam para uma delegacia, eles filmaram lá um ambiente da faculdade como se fosse uma delegacia, aí chegava uma das alunas, se fazia de advogada, e aí entrava com habeas corpus, e rapaz, fizeram cada trabalho muito maravilhoso. Legal. Por exemplo, eu trabalho com todos os segmentos, desde filmes e tudo, mas o segmento mais interessante que eu trabalho são as pegadinhas. Tem uma pegadinha do Ivo Holanda, muito interessante,
que tem um quiosque de venda, né? E lá tem escrito assim, compre um lanche e ganhe um brinde. Compre um lanche e ganhe um brinde. Então o cara chega lá, compra o lanche, né? E aí ele diz, e o brinde? Aí o Ivo Holanda vem com a pessoa e diz, levante o copo. Ele levanta o copo e diz, brinde, brinde pela sua saúde, né? Aí o cara fica com raiva, não quero esse tipo de brinde, não, quero brinde. Quero um E lá brinde. tinha, compra um lanche. É um Mas brinde. nós não estamos brindando, não, mas eu não quero esse tipo de brinde. Então, são 6 pessoas diferentes, que têm diferentes reações, né? Tem, por exemplo, um que come e diz que não vai pagar, tem outro que paga e diz que quer quebrar tudo, quer agredir. Então, o que é que a gente faz? Eu pego esse lance, todo mundo ri, mas depois a pessoa passa a ter, o aluno, a realidade da vida, porque ali, por mais que seja uma pegadinha, você tem a reação natural de um consumidor. De um consumidor. E aí a gente faz, você pode fazer 1001 atividades. Por exemplo, você pegar uma pessoa para ele representar cada um daqueles consumidores e o outro defender o quiosque em cima da representação daquele consumidor. Sim. Sabe? Quais são os direitos inerentes? Tem direito de comer e sair sem pagar porque é o brinde que não foi desejado. Aí você começa, e se o brinde fosse um bombom? Ele também tinha o direito de não aceitar? Mas a propaganda, em que parte é enganosa? Aí depois eu mostro que a realidade nossa passe por aqui e ganhe um brinde no site. Aí a pessoa começa a ter uma noção de uma realidade, sabe? Então, por exemplo, temos pegadinha, tem uma infinidade de coisas que ainda o direito, né, eu que avalio alguns cursos do MEC, o direito ainda, pelo que eu tenho percebido, ainda continua muito engessado em métodos e metodologias ainda do passado. Aquele que o professor chega, bota um livro, mesmo os professores novos, né, que a gente forma professores novos, chega, bota o livro ali, puf, e já diz, eu vou botar para lascar na prova. Quer dizer, essa cultura já está muito antiga, poucas pessoas sabem da história da educação. E é isso a minha grande preocupação de um plano geral, que alguns segmentos de cursos de mestrado e doutorado, eles não explicam histórias da educação. Como é importante, eu não posso formar um mestre e um doutor, digamos, não precisa ser em educação. Se ele vai entrar numa sala de aula, se ele não entende como funcionou a história da educação. Aliás, como funcionou a nossa história. Parece que o mundo começa a ter um tipo de mestrado ou durante o curso de mestrado eu já estou dentro de sala de aula e acho que aquela maneira é correta. Pode ser, não estou dizendo que não seja. Mas todo momento é diferente. Tudo muda, hoje tudo passa muito rápido. Por exemplo, uma coisa que nós estamos terminando um estudo agora na Universidade Federal, de uma pesquisa, é o horário do começo das aulas aqui no estado do Ceará. Estamos pesquisando a partida da cognição. Poucas pessoas sabem, por exemplo, eu e você podemos ter sofrido isso, e sofremos com certeza, que a cognição, ela permeia um horário por volta de 8 horas. Estou falando a título mundial. Mas ela tem uma variação desse horário, dependendo do clima, dependendo do fluxo, tem vários. Mas a partida da cognição, só para a gente ter entendimento, é a partir de 8 horas. Então a gente toma que toda a cognição, nossa, por mais que você durma 10 horas, 7 horas, ela parte de 8 horas. É uma questão da natureza humana. Que às vezes a gente está falando de inteligência artificial, falando tudo, esquece que nós somos humanos. Nós somos humanos. Então, isso sempre me ocasionou, porque, por exemplo, eu estudei na Faculdade de Direito, na UFC, e o horário lá são 7 horas da manhã. E vem desde mais de 100 anos. Nós somos mais de 100 anos. O curso de Direito tem. Aliás, o curso de Direito da Federal, ele é anterior à própria criação da universidade. Então, nós somos bem centenários. Somos a Salamanca, né? Chamada Salamanca. Então, e lá, eu costumo dizer isso, eu acordava de 6h30, naquela época, e tranquilamente, como não tinha um fluxo de carro grande, eu saía de 6h30 e chegava lá às 7 horas super tranquilo. Agora, o aluno, hoje, ele acorda de 5 horas para tentar chegar lá na hora. Veja bem, onde a partida cognitiva, é um dado psicológico concreto, é de 8 horas. Então, ele acorda de 5 para... Quando ele vai pegar a cognição de 8 horas, ele já está cansado. Certo? Então, nós estamos desenvolvendo estudo para dizer o horário que se deve começar aqui. Não é o horário que se deve começar, é o horário
que seria o ideal, Para propensamento o ideal. organismo. Com a partida da cognição. Uhum. O organismo, mas a partida da cognição. Que horas eu tenho que chegar em sala de aula e vai ali me dar uma dimensão cognitiva para que eu possa assimilar o conteúdo. E aí nós estamos fazendo essa pesquisa. E por que eu trago para você esse questionamento? Porque quando eu falo da história da educação, e nós esquecemos muito isso, esse horário nosso, por exemplo, o horário do colégio também, é o horário da Revolução Industrial. Por isso que eu acho interessante passar para os seus telespectadores essa condição histórica. Por que o horário da Revolução Industrial? Porque na Revolução Industrial nós tínhamos um padrão paternalista, um modelo de família diferente, onde a mulher ficava ainda com os filhos, tinha uma educação doméstica que hoje nós não temos, né? E aí vai aquele de encontro ao livro Emílio, ou da Educação de Rousseau. Uhum. Nós tínhamos uma educação doméstica, por isso que muitas vezes a comemoração do governo do Estado em colocar o aluno em tempo integral. O aluno em tempo integral diminui a condição da educação doméstica, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas diminui. Então, o que é que você fazia? Quando a mulher começa a entrar, porque era um operário, naquela época as indústrias trabalhavam em 3 turnos, de manhã, o turno, de tarde, de noite, emendando a madrugada. Sim. Pouco tempo atrás, assim, se for considerar 30, 40 anos, tinha muitas Sim. indústrias aqui no Ceará que trabalhavam a madrugada ainda, né? Então, o que é que faria? A mulher começa a entrar no mercado, porque não tinha essa condição ainda do mercado, e aí o industrial, para cumprir os 3 horários, dizia, você tem que chegar aqui 7 horas, porque tinha que ser o horário de 7 para cumprir os 3 horários. Uhum. Né? Ah, mas eu tenho meu filho no colégio. Não, mas ele tem que ser deixado 7 horas. Antigamente você deixava o filho não 7 horas, era mais tarde. O pai ia trabalhar, você deixava mais tarde. Aí passou a deixar mais cedo. Aí, na verdade, o pai começa a deixar o filho, jogar, entre aspas, né, o filho no colégio para ir trabalhar. Então você e muitos dos que estão nos ouvindo podem estar sentindo essa dimensão de dizer, puxa vida, o meu pai, ele estava mais preocupado em chegar no trabalho e me deixar na escola do que ir me deixar na escola. É verdade. Não é verdade isso? Uhum. Então isso às vezes passa despercebido, mas sim, é interessante, sim. Hoje, em 2023, o pai está preocupado em chegar no trabalho e deixar o filho na escola. Como se deixar o filho na escola fosse uma coisa secundária. Sim. E quando o filho diz, eu estou cansado, não, pois acelere aí que eu tenho que chegar no trabalho. Você força uma situação da criança e do adolescente, né, que tem que chegar na escola. Não é que eu tenho que lhe deixar na escola porque eu estou interessado em chegar no meu trabalho. E esse horário foi estabilizado pela Revolução Industrial, como eu estou te falando. Então aí nós colocamos até em 2023, ainda estamos com um horário desmagnetizado, desproporcional com a partida cognitiva dos nossos alunos. Em outros países já estão começando a 9, 9h30. Nas escolas. Nas escolas, 9, 9h30, porque perceberam que quanto mais um pouquinho tarde, também não precisa ser muito tarde, porque tem que começar logo na partida cognitiva. Os alunos assimilam mais o conteúdo. E às vezes eu vejo aqui, quando se discute educação no Brasil, nós estamos para trás, mas não faz esse estudo. Então nós estamos terminando de elaborar, eu com alunos maravilhosos, bolsistas, pesquisadores, estamos pegando clima, alimento, estamos fazendo todo um estudo bem diversificado para indicar, dizer, de base em nossos estudos, pegando todos os outros países, para indicar, porque a gente não pode apontar que tem que começar naquele horário, mas tem que ter os dados e a partida para dizer. Mas veja, o grande lance que eu falo para você é que você foi sempre para a escola, mas o seu pai estava preocupado em chegar no trabalho. Sim. Em nenhum momento foi pensado em nossa saúde psicológica e nossa partida cognitiva na área de assimilação. Não foi pensado. E continuamos ainda, muito cedo, despreocupado ainda com a partida cognitiva. E isso tem dado resultados negativos no ensino fundamental, dados resultados negativos no ensino médio e no ensino superior também. Porque parece que a gente trata os alunos como se todos fossem iguais. Por isso que eu amo meus alunos, porque eu vejo cada um deles de forma diferente. Por exemplo, ainda estamos com produto no direito, né,
quem está falando aqui um pouquinho do curso de Direito, lida com um produto que parece só tem um tipo de avaliação, que é a prova. Quando hoje nós temos várias avaliações, inclusive utilizando podcast. Uhum. São várias maneiras de você avaliar. Por exemplo, eu faço avaliação de podcast onde os alunos podem entrevistar pessoas carentes, sobre contrato de locação. Você tem um contrato locado, depois a gente vai gravar aqui com você para eu tirar todas as dúvidas sobre o contrato. Eles sentam, Poxa, que aí bacana. as pessoas desprovidas de financeiramente, vigias, essas pessoas que exercem ofícios, eles começam a questionar e começam a falar sobre família também. É muito interessante. Você vê, aí você vai mensurar como está chegando o conteúdo que você ministra em sala de aula, porque o conteúdo que você ministra está passando para o aluno que ele está repassando para uma terceira pessoa. E não respondendo somente 5 questões objetivas que ele pode chutar 3, 4 e acertar. Porque tem aquela técnica de 5 questões objetivas. São 4 respostas. 2 você elimina e fica na dúvida de 2, você pode chutar e acertar. E ele acertou no chute. Sim. Então você avalia, por exemplo, esse podcast, esses vídeos que eu peço para eles fazerem, que é uma avaliação do que eles vão enfrentar, como você falou aí, na prática. As pessoas vão perguntar. E eu sempre digo, olha, se você não souber responder na hora, você grava dizendo que não sabe responder, mas que vai estudar e vai voltar para responder. Uhum. Isso é legal, porque mostra que o aluno não tem a resposta na hora, mas vai depois e volta e entrevista dizendo, olha, aquela resposta eu vim me responder, é assim, assim, assado. Eu vi o julgado e a resposta fica muito ampla, porque parece que todos nós, temos que ter a resposta pronta. Você tem que dar opinião sobre tudo. E às vezes eu pergunto, eu fico assim, numa conversa, como é que a pessoa consegue falar sobre tudo? Parece que os doxas platônicos, né, o doxa socrático, permeia tudo, parece que tem uma necessidade de mostrar com alguém que você tem que dar uma opinião. Na verdade, você pode dizer, olha, nesse momento eu não tenho uma opinião para dar, porque eu não tenho dado estatístico, nesse momento eu não tenho uma opinião para dar por isso, mas amanhã, numa próxima conversa, eu venho. Aí você, pelo contrário, vai estudar. Vai estudar e vai então, se preparar. É essa maneira que eu acho que nós ainda precisamos daquilo que você falou, trazer a prática, fazer o aluno mergulhar nesses ambientes verdadeiros, certo? Então, por exemplo, tem podcast, ele mesmo entrevista, eles mesmo filmam, são maneiras de avaliar. O novo ensino precisa ser avaliado. Mas ainda continuamos assim, na época, no bom sentido, do horário da Revolução Industrial, que na verdade eu espero que todos os seus telespectadores vejam que todos nós fomos deixados no colégio porque o pai estava preocupado em chegar. No momento ele estava preocupado com a escola em si. Preocupado em chegar se eu estava bem para isso, se eu estava bem cognitivo para aprender aquele conteúdo. E aí as mães ficam naquela, os pais, como é que você está aprendendo nada? Fica comparando, o outro está aprendendo, como é que o outro está aprendendo? Porque todos nós somos diferentes. Então você criam vários sistemas de avaliações, porque muitas vezes você pode estar premiando um aluno fazendo aquela prova tradicional, mas eles querem, ou às vezes o professor diz, mas Cida, eu faço essa prova porque eles querem que é uma prova de concurso, prova. Eu disse, eles quem? Você tem 50 alunos, eu perguntei para o professor, eles quem? Quantos lhe procuraram? Procuraram 5, eu digo, 10% de uma turma lhe procuraram. Quer dizer, são eles, você considera 10%? 10% representa tudo? São 2, 3 que querem, e os outros? E aqueles que também não querem? Parece que o curso de Direito não pode ser um curso preparatório para um concurso público. É um curso preparatório para formar bacharéis em Direito, para formar juristas, pessoas críticas que entendam toda essa concepção. Então, eu acho importante quando a gente vem falar no programa como o seu, no podcast como o seu, nem que atinja uma pessoa. Às vezes eu digo, olha, você tem uma sala de 50, mas um só, já é suficiente para mudar muita coisa na sociedade. Então, as avaliações hoje ainda continuamos, com todo respeito, não estou criticando nenhum modo de se avaliar, nenhum modo. Mas é só que o direito ainda continua nessa coisa de ainda formal da Revolução Industrial, a prova é a única.
Eu faço prova? Faço. Faço prova de concurso? Faço prova de concurso. Mas também é uma das avaliações. Uma das avaliações. Não pode ser a única, né? Uma pessoa, você formar um bacharel em Direito sem oratória, o que é que nós estamos vendo? Muita coisa que talvez eu esteja falando aqui pode ser criticada, mas é uma verdade. Os alunos chegam no TCC se tremendo porque não sabem como falar. Ou seja, passaram 4, 5 anos na faculdade de Direito, não tem oratória para desenvolver um raciocínio numa defesa de TCC. E isso está atingindo o mestrado e está atingindo o doutorado. Está atingindo o doutorado. Você não tem a capacidade de, em 20 minutos, mostrar toda uma pesquisa, você tem que mostrar em 20 minutos. Os alunos estão perdidos. Tenho certeza que eles sabem o que eu estou dizendo é uma verdade. Aliás, não é só, e é bom que se diga, não é só do curso de Direito São de Fortaleza, todos, de todos os Brasil, de todos os Brasil. Essa é a grande dificuldade. E às vezes o aluno fica muito preso, e o professor fica muito preso porque ainda está se perpassando de unidades ainda, de pensamentos ainda, não são retrógrados, mas são pensamentos que talvez não condiz com essa nova geração que está vindo. Que nós estamos terminando um pouco essa geração millennials, e aí vindo com, por exemplo, a inteligência artificial generativa, que é o que mais se fala hoje em dia, e o que mais eu estou colocando já também em sala de aula, né? Então, aí o que acontece? Você vai vir na geração alfa. Nós não podemos estar ainda com o pensamento da geração boomer. Veja, a geração baby boomers. Os baby boomers. Veio a geração baby boomers, geração X, geração Y, geração millennials, que é esse, e agora vai vir essa que ainda vai nascer, está para nascer, que já vem nascer nesse ambiente da inteligência artificial chamada geração alfa. Como é que vai ser o comportamento dessa geração? E você falou agora da inteligência artificial e você tinha me dito que tem se utilizado bastante da inteligência artificial, tem procurado se utilizar da inteligência artificial no contexto do ensino superior. Como é que você definiria esse uso da inteligência artificial no ensino superior? A pergunta é interessante, Pinheiro. Sempre as suas perguntas são interessantes aqui, até para trazer para os seus telespectadores. A questão da inteligência artificial ainda estamos naquela. Porque, por exemplo, o chatbot, que é o chat GPT e outros tipos de chats, eles são considerados inteligências artificiais generativas, que são diferentes de outras inteligências artificiais. Por exemplo, a Amazon está desenvolvendo muita inteligência, o melhoramento da inteligência artificial da Alexa, do componente dela. E hoje é uma coisa que eu tenho que estar à frente. Não adianta a gente estar atrás, até para mostrar os erros. Mas esse contexto é interessante por quê? Porque como a gente é pesquisador, a gente trabalha muito na Universidade Federal com muita pesquisa, eu trabalho com muita pesquisa, a gente tem que ver, repito, o universo histórico disso. E o universo histórico é bem interessante, que chega também no perpasse de curso de direito, de advocacia, de medicina, num plano geral. Nós tínhamos dois universos. Vamos pegar aqui um pouco da quântica, da física, a quântica da física. Nós tínhamos dois universos, antigamente, desde o tempo, 30 mil anos atrás, desde o período neolítico, neolítico e no pré-neolítico. Tivemos o neolítico, pré-neolítico e o neolítico. Vamos lá. Eu tinha dois universos. Quando começa o universo da espiritualidade? Então nós tínhamos o universo humano, das relações humanas, de reprodução humana e tudo. Mas começamos com o tempo o universo da espiritualidade. Quando veio a filosofia e ficava aquele universo da espiritualidade, e a filosofia foi encaminhando para a matemática. Porque a matemática, muitas vezes, a pessoa não sabe, mas é fruto da filosofia. Então ficamos no universo espiritual. Não estou falando da religiosidade, nem da religião. Então ficamos o humano, onde Platão questiona tudo, Sócrates questiona tudo, Aristóteles começa a questionar tudo, aquele universo desde de Homero, vem se questionando nos cânticos de Homero. Então nós ficamos dois universos, o humano, a relação humana, aquele que mata, aquele que come, aquele que tem que sobreviver, e a questão espiritual. Então nós tínhamos dois parâmetros de universo, humano e espiritual. E fomos assim. E o perpasse do tempo foram as máquinas. Aí o cara diz, mas quando vem falar hoje, nós estamos muito evoluídos. Não, sempre tivemos evoluído.
Você imagine a primeira máquina agrícola, aquela simples, que era um cabo de madeira, Um arado. no arado, que o cara fazia assim, e teve a ideia de colocar um cavalo para fazer isso. Pronto, foi uma grande revolução. Olha que coisa fantástica, eu fico ainda aqui na enxadinha, aqui, na mão aqui, o cara fez um negócio desse, ele fez o primeiro Revolução instrumento, agrícola. uma revolução, nós tivemos a revolução cognitiva, a revolução agrícola. Isso foi revolucionário. Você tem um pau daquele cavando assim para fazer aquela linha, é uma coisa do outro mundo, e ele estava com a tecnologia de ponta. Aí as pessoas dizem, não adianta, nós estamos hoje falando nos smartphones. Eu digo, mas olha, você sabe como foi a primeira guerra vencida por um mais fraco? Aí a pessoa diz, não, vou te dizer, antigamente as guerras eram de frente para frente, né? Uhum. Eu ficava de frente para você ir. E todo mundo ia. Todo mundo... Aí o que é que esse cara fez? Rapaz, não, esse cara, essa pessoa aqui tem um exército de 1000. E aqui eu só tenho um exército de 500, 600. Não vou vencer. Aí ele pega uma parte desse exército e bota aqui para trás dele. E como é que esse exército que estava atrás desse, que estava de certa forma longe para esse não ver, Uhum. ele ia atacar por trás, fazer a surpresa por trás. Eles aqui teve uma ideia, olha, vamos lançar 2, 3 coisas de fumaça. Quando você vir 3 coisas de fumaça, você pode vir de lá que começou o ataque. Aí o cara lançou 3 coisas de fumaça. Essa turma de trás veio e atacou essa outra por trás e ganharam a guerra. Isso foi revolucionário, a comunicação revolucionária. Todo o seu tempo tem a comunicação revolucionária. Então a gente acha que tudo está acontecendo hoje. Sempre aconteceu. Então quando eu vejo a inteligência artificial, eu digo, bom, vamos para terminar o capítulo e vamos para um novo capítulo. Não tem como fugir disso. Você pode ficar, vai, não vai. Não, vamos ter que pegar metodologias e métodos para essa geração que está tudo mergulhado e para outra geração. Só que a gente tem que ver essa base histórica. Eu tinha humano e o espiritual. Só que veio as máquinas, eu fiquei humano e espiritual, por exemplo. Eu vejo todo mundo ficar preocupado. A inteligência artificial vai fazer com que você perca o emprego? Essa mesma preocupação foi na Revolução Industrial. As máquinas irão tirar o emprego de vocês? Uhum. Nós temos que nos reinventar. Temos que nos reinventar. Não podemos ficar parados. Temos que nos reinventar. Então nós tínhamos o humano e espiritual. E ficou. Aí veio a religião depois, aí ficou humano e espiritual, filosofia foi passando os séculos, romantismo, e era sempre aquele, humano, espiritual. As condições humana e espiritual. E agora nós entramos nas condições humanas e virtuais. Você pode observar que caiu muito a discussão espiritual, mas continuamos com essa condição espiritual. Mas hoje é humano espiritual, ou humano e virtual. Espiritual você vai deixando um pouco de lado. Aí o cara diz, mas não, eu digo, você está assistindo as missas pelo YouTube, pela televisão, o culto por YouTube, você vai ainda, mas não, se puder assistir, você assiste virtualmente. Então aquela dimensão espiritual, ela está um pouquinho se caindo. Você vê a pessoa muito no virtual. E o humano, continuamos sendo humano. Como Nietzsche diz, nós somos humano demasiadamente humano. E quando Nietzsche fala sobre esse aspecto, é para a gente ter cuidado com o lado espiritual, aí foi a crítica que ele fez, a questão da religião, da religiosidade, porque você transfere os defeitos humanos para a religião como apoderamento do próprio humano. Uhum. E aí o grande problema que a gente tem que ter cuidado nessa noção é o virtual. Nós vamos fazer a mesma coisa que talvez Nietzsche tenha dito, ó, eu vou pegar o humano e botar no virtual para escravizar o humano em cima da minha condição virtual. Foi assim muitas vezes que isso foi escravizado. As pessoas foram escravizadas no espiritual. Teve aquele, acho que foi o pastor Jones dos Estados Unidos, que pessoas se suicidaram porque acharam que o mundo ia acabar. Uhum. Ele escravizava as pessoas. Então nós temos esse lado humano. Eu domino a própria condição de Moisés, foi uma condição que foi discutida, né? Quando ele disse, olha, eu tenho um contato com Deus. Sim. Aí, com o passar do tempo, era uma teocracia sobrenatural. Moisés com Deus. Uhum. Só que o lado humano perguntou assim, por que só você fala com Deus? Não, eu também quero falar diretamente. Quero falar também. Aí foi quando mudaram para a teocracia da providência divina, por exemplo, onde todo mundo consegue falar diretamente com Deus. Não era só ele. É só para mostrar essas condições espirituais. Só que aí nós estamos baixando essa condição espiritual
E nós estamos hoje na condição virtual. Se trata muito pouco da filosofia, se fala muito pouco, não fala muito tanto quanto da filosofia. Tudo é em cima do virtual. Eu vou falar de filosofia, sim, pelo modo virtual. Eu vou falar isso pelo modo virtual. Então a entrada é no modo virtual. E é bem preocupante, porque você vai perdendo a condição, por exemplo, na inteligência artificial generativa. O que é que ela faz? Achei muito interessante, que eu venho pesquisando, e muitos chatbots, ou qualquer um deles, já estão colocando embaixo da informação os sites onde ele pesquisou. Porque, na verdade, ele é um algoritmo que mistura ali e traz aquela percepção para você, que não deixa de ser interessante. Reduz muito o seu tempo. Mas o pensar é seu. Você é que pensa. O aluno é que pensa. Você não pode se apoiar. Porque na hora que eu vou me apoiar numa crítica que eu peço a um chat GPT, por exemplo, ele está fazendo a mistura de várias críticas. Ele não tem a opinião. Ele não me dá opinião. Porque a inteligência artificial generativa, ele me traz vários conteúdos, mas ele não tem opinião. A opinião é minha. Inclusive, eu posso destoar da opinião que ele me mostrar e discordar totalmente e escrever totalmente diferente dele. Mas ele não consegue escrever totalmente diferente dele. Você vai lá e peça, escreva todo o contrário que você escreveu. Ele não consegue. Ele diz, ó, foi isso que eu encontrei, foi isso que eu encontrei. Veja, isso é interessante porque vai ser o futuro. Mas veja, o futuro ainda não chegou com os filmes. Olha que coisa interessante. Você pegar um filme, que aí você vai ver a inteligência artificial. Se você pegar um filme do Perdido nos Espaços, em preto e branco, de 1958, é um que hoje chama série, né? Seriado, mas já tinha aquela série. Já 1960 foi um boom de série. E tinha um robô lá, que ele era uma inteligência artificial. Só que ele era uma inteligência artificial, porque quando ele sentiu perigo, ele ficava gritando, perigo, perigo, perigo. Ele ficava anunciando que tinha um perigo. Até agora nós não temos nenhuma inteligência que nos avise de um perigo. Alguns carros, ele dá aquela freada para evitar o perigo. Uma batida. Estamos começando a ir. Mas isso já era em 1958. Se você for pegar o filme do Jetson, você vai ver uma coisa bem interessante. Uma das cenas do filme é que a criança ela está doente e vai tomar café. E lá tem uma empregada doméstica, que é a inteligência artificial. Aí ele pede um café e diz, não vou lhe dar porque você está doente. Não vou lhe dar porque você está doente. Você tem que tomar isso aqui, você tem que tomar isso aqui. Então é só para mostrar que essa condição ela já existe. Então nós temos hoje um mundo, saímos do mundo espiritual para o mundo virtual, porque tudo é rodado por meio de algoritmos. E aí a gente tem que começar a ter essa noção. Minha grande preocupação é essa. Nós entrarmos em sala de aula, estamos fazendo pesquisas, olhando todo dia o chatbot, que é um mundo virtual, mas não é um mundo humano. Não é um mundo humano. A gente tem que ter essa noção. E de que ali, por não ser um mundo humano, ele é composto de algoritmos, de números artificiais. A coisa artificial, ela nunca será natural. A carne artificial, ela nunca terá um sabor 100% da carne natural. E nós temos esses algoritmos. Eu quero mostrar para os alunos que nós temos esses algoritmos. Se eu pedir para você fazer um salto, agora colocar um espaço bem grande de um salto e peço para você ficar numa marca e saltar para o outro. Seus algoritmos, sabe o que eles vão dizer? E rápido, tão rápido quanto o chatbot, vai dizer, você não vai conseguir. Aí sabe o que você vai dizer para mim? Olha, não dá para diminuir um pouquinho não, que essa distância eu não consigo. Mas você calculou numa rapidez que você nem imagina. Já parou para pensar? Sim, não tinha parado. Mas não é isso. Você calcula com uma rapidez enorme. Enorme. Mas só que nós estamos mergulhando no mundo irreal do virtual. É um mundo irreal. Porque o nosso mundo é humano. Assim como o mundo espiritual não é que seja irreal. É irreal para a nossa condição humana. Jesus disse, dai a César o que é de César. Dá ao humano o que é de humano e dá a Deus o que é de Deus. Dá a espiritualidade o que é de Deus. E ele sempre, nas palavras dele, na academia, na pedagogia que Jesus dizia, ele dizia, olha, aqui essas coisas são daqui mesmo, mas a minha é outra. Eu não vim, eu tenho que morrer, porque eu não vim para cá viver aqui não, viver nesse meio aqui não. Eu tenho que voltar lá para o meu lugar, que é a parte espiritual.
quando ele falou do nascer de novo também, né? É uma e parte Nicodemos não entendeu. Não entendeu? Né? É isso Porque que era é espiritual. interessante. Só que hoje nós temos que ver vários movimentos. A inteligência artificial que nós estamos tanto falando pode diminuir uma parte espiritual, porque ela está ocupando o espaço da espiritualidade. E nós humanos, devemos vir para esse lado ou temos que continuar com a condição humana? Nós temos que continuar com a condição humana. Nós temos que nos abraçar, nós temos que nos beijar. Nós não podemos viver num mundo isolado, porque o mundo virtual não existe isso. Ele tem um grande defeito no mundo virtual. Eu estou falando do próprio, até para a gente mostrar isso em sala de aula, trabalhar isso em sala de aula. O mundo virtual é como se eu tivesse lhe colocado agora, por exemplo, eu lhe colocar no local para você escolher 1000 peças do que você gosta, mas você só pode escolher um. Você vai se perder totalmente. Você vai se perder. Quando você chegar na centésima, na duzentésima, você já não sabe qual é que queria. Você queria aquela outra e talvez você não vá nem olhar o restante. Mas se eu lhe colocar 5 peças para você escolher uma, você vai saber escolher. Aí fica mais fácil. Essa é a diferença. O mundo virtual, ele oferece muita coisa ao mesmo tempo, onde nós não sabemos saber o que é verdadeiro e o que é falso. Esse aqui está o problema. E a gente tem que mostrar que é uma ferramenta que nós temos que trabalhar, temos. Mas não podemos mais voltar atrás. A inteligência artificial generativa e outras inteligências artificiais que vão surgir, nós não podemos voltar atrás. Agora, e devemos caminhar com ela? Devemos. Naquilo que eu falei dos universos quânticos, universo paralelo. Nunca vamos deixar de ser humano. E nem devemos deixar de ser. Nunca. Eu até brinco dizendo, olha, todo mundo quer ir para Marte. Para começar a história da vida. Vamos chegar em Marte, todo mundo se abraçando, depois um começa a brigar com o outro, começa a escravizar, começa tudo de novo. Porque nós somos humanos. E a gente precisa ter essa cautela. Porque nós estamos perdendo e a grande preocupação é a parte espiritual está onde? Eu hoje fico mergulhado num mundo isolado, onde eu fico só no mundo virtual isolado, porque eu me sinto forte, às vezes eu dou kkk, você nem vê o filme, coloco kkk rio, você nem vê o filme todo, não tenho paciência. Você vê, o mundo virtual, ele quer que você fale 2 vezes para terminar rápido, não tem condições de nós humanos raciocinarmos tão rápido. Mas tem gente que diz, eu consigo raciocinar. Consegue. Mas não consegue fazer uma crítica. Consegue não. Não consegue pensar. Não consegue melhorar o nosso mundo. Então nós temos hoje esses 2 universos. Um universo que permeia a inteligência artificial, que nós temos que colocar uma espiritualidade aqui, essa é a grande preocupação que eu levo nas minhas pesquisas, e o universo humano, que vai continuar o universo humano. O universo virtual, seja com máquinas ou não, vai nos substituir? Não sei. Só vai nos substituir se nós deixarmos o nosso universo humano. Porque as máquinas nunca serão humanizadas. Existem 2 questionamentos muito grandes com relação a isso, que são o seguinte: quais seriam as preocupações éticas e morais com relação à utilização dessa inteligência artificial, né, no ensino superior, e os impactos potenciais que elas teriam no papel dos professores e instrutores, né? O que é que você visualiza disso? Muito, porque a primeira ilusão que o estudante tem, ou nós professores, é que pela inteligência artificial generativa, o chatbot, eu vou encontrar todas as respostas. É um algoritmo que calcula e faz um resumo. Por exemplo, tem chatbots que são, repetindo, inteligências artificiais generativas que você fica vendo um vídeo e ele faz o resumo do vídeo. Mas o resumo do vídeo que a inteligência artificial faz tira a percepção humana de ver uma palavra do que a pessoa falou e eu posso desenvolver uma tese, uma teoria, conforme no começo a gente falou aqui. Às vezes, quando a gente está em sala de aula, tem a importância de tudo que a gente fala, porque a gente não conhece os sentimentos dos nossos alunos, ou o sentimento de qualquer pessoa que a gente estava falando. E uma palavra que você fala pode mudar a vida daquelas pessoas, ou daquela pessoa, ou daquele aluno, no caso. Ele está perdido sem saber o que escolher. Aí você fala,
Aí no momento que você fala 2, 3 palavras, ele diz, agora eu me encontrei, eu sei o que é que eu quero. Essa é a referência humana. Enquanto que eu pego um vídeo, pego uma inteligência, resumo o que está no vídeo, eu me dou por satisfeito. Esse processo não é humano. É isso que nós temos que ter consciência. Mas nós podemos utilizar a inteligência artificial em sala de aula, podemos e devemos, com os métodos adequados para os humanos que vão estar em sala de aula. Aqueles humanos que estão em sala de aula, nós podemos utilizar aquela inteligência, criando os métodos e metodologias que beneficiem que o olhar seja do humano que está ali. Porque aquele humano é que vai transformar a vida dele, e ele transformando a vida dele, transforma a vida de todos nós. Uhum. Nós somos interligados. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes você fica achando que, quando eu chego na sala de aula, eu digo, olha, você está vendo um papel, pegue no papel. Você mesmo, pegue no papel, pegue no computador, que você está aí com o computador. Aí você acha que mexer, fazer essa tecla, quem fez isso é o mais inteligente de todos. Mas ele tem dois componentes interessantes. Primeiro, tudo isso que você está aí, ele depende de uma única pessoa. Aquela pessoa que vai extrair a borracha, o seringueiro. Se ele não for extrair a borracha, você não tem nada disso. Aí você diz, olha, o seringueiro vai extrair a borracha. Ok. Certo? Uhum. Aí vem um caminhão que vai pegar a borracha. Aí vem alguém que construiu o balde para ele colocar. Aí vem alguém que vendeu a faca, que o outro que fez a faca, que o outro que trouxe um negócio para amolar a faca, que também veio um caminhão que passou no posto, que o cara abasteceu, que encheu o pneu. Quando você vai olhar, e você está vendo pelo seu computador, você tem milhares de pessoas que estão lhe dando essa condição de você ficar sentado e olhando o computador. A mesma coisa é o papel. Aquela pessoa que vai tomar um café requentado, com 3 bolachinhas de manhã, ele vai na mata extrair a celulose. Mal sabe ler, mal sabe escrever, mas ele pega uma faca e vai extrair a celulose. E é o livro que você está aprendendo. Então você se acha que está lendo naquele livro, é o tal. Quando ele fez parte de todo o conjunto. Então nós somos uma gota nesse oceano. Então muitas coisas do que a gente tem que entender é que nós humanos temos que dar valor a toda uma conjuntura de interseções humanas. Aproveitamos toda uma tecnologia, aproveitamos toda a tecnologia. Barrando o que Nietzsche falava da questão do domínio espiritual. Dizendo o seguinte, nós humanos temos o virtual, vamos aproveitar do virtual. Mas vamos humanizar o que é virtual. Uhum. Mas não virtualizar o que é humano. Porque se nós virtualizarmos o que é humano, a máquina vai tomar conta de todos nós. Isso daí não será permitido. Não devemos fazer. Porque será um mal muito grande, porque nós temos uma coisa diferente. Nós temos a inteligência natural e nós temos um algoritmo natural, que calcula na mesma velocidade do que eles aí. Ah, mas o chatbot me dá um resumo em 10 segundos. Mas em compensação ele só lhe dá um resumo. E você cria uma tese em horas da qual ele não cria uma tese. Ele não cria uma tese. A tese está em todos nós que somos humanos. E só nós que podemos melhorar a nossa condição humana. Só nós que podemos melhorar. E não a inteligência artificial. Ela vai nos auxiliar e muito. Mas, repito, com métodos e metodologias adequadas para o seu uso, para nós humanos, onde nós devemos ter a visão humana. Nunca perdendo, e aí a minha grande preocupação é a condição espiritual. Essa é a minha grande preocupação, porque o que eu já percebo é que muitas vezes a gente está perdendo a nossa condição espiritual, certo? Uhum. Pela inteligência artificial. As pessoas ficam dizendo, eles vão ocupar o espaço de determinadas profissões. Não, porque nas máquinas também ocuparam na Revolução Industrial o espaço de nós humanos. E nem ninguém estamos hoje aqui sobrevivendo. Uma coisa que a pessoa carimbava fazia 10, a máquina vinha fazer sozinha. Mas aquelas pessoas se reinventaram em outros locais. Então a gente tem que ter essa noção
que a inteligência artificial, ela não pode, nós não podemos virtualizar o que é humano. Pelo contrário, nós temos que humanizar o que é virtual com métodos e metodologias onde nós humanos iremos aproveitar aquela tecnologia, mas nunca deixar que ela nos substitua. E principalmente, é não deixar que ela substitua o nosso lado espiritual. Porque quando ela substituir o nosso lado espiritual, aí nós vamos colocar ela num patamar de quase Deus, porque ela vai fazer tudo por nós. E ninguém faz o que o humano faz, porque nós pensamos, e a máquina não pensa. Ela calcula bem rápido, e ela não pensa. Aliás, ela nunca, eu espero isso, nunca irá pensar como nós humanos. Nós sempre seremos melhores do que a máquina, porque nós temos condições abstratas que ela não tem, de condição subjetiva. Somos muito melhores do que ela no amor, no gostar, no querer, no adorar. É coisas que ela não tem e nunca terá. Muito bom, Cid, muito bem dito. Realmente é importante que isso seja dito. Hoje, mais do que nunca, é importante que isso seja dito, principalmente com alguém com a sua autoridade acadêmica. É importante que seja dito algo desse tipo, porque realmente as preocupações sobre ética, né, sobre isso, são realmente muito relevantes nesse momento com relação à inteligência artificial, pois ela está transformando aspectos da vida como um todo, né, e a academia não podia ficar para trás, né. E aí hoje a gente já até imagina a questão da inteligência artificial sem intervenção humana, né? Vão acabar extinguindo o professor? Não sei. Hoje você vê cursos online, cursos à distância, que o professor deixa a aula gravada, o restante do material está lá solto e não tem mais nada. Eu fui fazer um curso um dia desse, era até um curso gratuito. Um colega mandou para mim, olha, na plataforma tal tem um curso gratuito disso aqui e daquilo outro, vai lá. Aí eu fui fazer, assisti todas as aulas, li todo o material. Quando eu fui apertar no certificado, porque quem tem Lattes quer estar botando certificado lá dentro do Lattes o tempo todo, né? Eu tinha assistido todas as aulas, né? Eram 15 horas aulas, e lido todo o material. Aí quando eu fui apertar o certificado dizia que eu não tinha assistido. Não, você não assistiu todas as aulas. E rapaz, eu voltei, fui para um lado, fui para o outro, apertei nas aulas, aí levei o cursor até o final, apertei em todas as aulas, e nada de funcionar, e o certificado não saía. Eu, caramba, assisti essas 15 horas de aula aqui e eu não gostei muito das aulas. E aí terminei sem pegar o certificado. Aí fiquei imaginando, pô, tivesse um suporte aqui de inteligência artificial, dava uma ajudinha, porque o professor tinha sumido. Uma coisa que você trata, é aquela história que eu falo, as pessoas parecem, Pinheiro, que pensam que hoje nasceu o mundo. Pegue na história. Todos os nossos insights foram da natureza. O nome dessa insight se chama mimicry na natureza. Então, a aula, essa gravada, não sou contra nem a favor, mas é uma aula que não tem interação nenhuma. E às vezes, toda vez que você entra numa sala de aula, quem é professor, todos os professores sabem o que eu estou dizendo, você vai fazer o mesmo conteúdo em duas turmas diferentes, uma depois da outra. Aula diferente. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Você e a turma, porque o ambiente é diferente. E às vezes você começou aquela aula, falou o conteúdo bem bonito. Na outra você começa falando o conteúdo bem direitinho, como começou na outra. De repente o aluno faz uma pergunta, e a aula se torna aí muito diferente do que a outra. E para alguns, aquela aula, a partir daquela pergunta, foi muito melhor do que aquela aula certinha. Que estava bem ali, quase uma aula dessas já previamente filmada. Uhum. É como eu falei, não, a interação social humana é necessária. Nós somos, como Aristóteles fala, seres políticos. Político vem de polis, de aldeia, de cidade. Político significa aquele que discute os problemas. E nós temos que discutir o problema. Quer dizer que, com base na inteligência artificial,
o pobre do Sócrates estava ferrado, porque Tava ferrado. ele vai ali discutindo, até mergulhar no íntimo de cada um de nós, para nós encontrarmos a resposta. Quem vai fazer a leitura de todos os livros platônicos, Sócrates é um cara tão interessante que ele nunca respondeu nada. Olha que coisa. Sócrates nunca respondeu nada, ele só fazia pergunta. Deixando que a pessoa, mostrando que a pessoa tem capacidade de responder. E esse é o problema. Nós não podemos transferir a nossa capacidade de resposta, a nossa capacidade de solução para uma máquina. Ela pode, inclusive, dar uma diretriz, mas a solução está ali. Porque ela não vai estar, como a gente fala, num ambiente que, se der um problema, ela não sabe dar uma solução. E nós temos que ali dar uma solução. Uma vez o aluno me perguntou, professor, mas o senhor assim e tal usa a tecnologia? Eu digo, eu uso. E eu acho tão engraçado, dizendo, você já viu aquele, tem no Instagram, não chama-se uma plataforma de Instagram? Conta, né? Né? Uma conta do Instagram. Aí tem uma conta que eu acho que é Ideias Incríveis, não me lembro aqui, que o cara pega, parece um filme que chamava antigamente, na minha época, MacGyver, que ele fazia uma caixa de fósforo, uma bomba, né? O cara pega um pet daquele de Coca-Cola, rapaz, ele transforma em tanta coisa que eu fico besta. Ele pega ali, faz um jarro, faz uma plantação, faz tanta coisa, e a capacidade da inteligência artificial não vai ser assim. Agora, como eu falei, não terminei o estudo, mas o problema maior que eu vejo é nós não perdemos essa espiritualidade. Não podemos perder, porque nós temos que ainda, pelo contrário, potencializar o amor, o gostar, o saborear. Eu vejo pessoas que vão almoçar com o smartphone e não estão sentindo nem o sabor da comida, nem o sabor da bebida quando vão beber. Estão perdendo o sabor. Isso não é bom para nós humanos. Não é bom. Deixa de lado. Eu sempre faço um desafio para as pessoas, fazer um teste. Inclusive, eu deixei esse teste aqui para os seus telespectadores, desligar o celular quando for dormir. Muitos estão dizendo, eu vou lá desligar, para quê? Que é besteira, não sei o quê. Mas se alguém ligar, essa desculpa, se alguém ligar, vai ser durante 20 anos. E ninguém vai te ligar de madrugada. Ninguém vai te ligar. Porque as pessoas vão dizer aí, mas eu deixo o celular ali desligado. Ele não está desligado, não. A sua mente está ligada nele, sabendo que ele está desligado, mas a qualquer momento ele está ali. Porque você vai ver como vai melhorar a sua vida, porque é uma condição que você volta para nós humanos. Nós não podemos nós podemos utilizar tudo que a tecnologia nos permite. Podemos e devemos. Dentro de educação, dentro de métodos e metodologias. Isso já é filosófico, isso. Então, agora não podemos nunca, perder a espiritualidade para uma máquina. Isso jamais. Não podemos ficar querendo namorar com ela, porque temos medo de nos relacionarmos com o ser humano. Nós temos que ter raiva, tristeza, alegria, tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Mas nós temos que ter todas essas sensações, porque são sensações da natureza. Até plantas choram. Até plantas choram. Tem pessoas que conversam com a planta está murchinha, você começa a conversar, alisar, a planta volta. Porque ali é natureza. Sim, a máquina não chora. A máquina ela é fria. É fria. Se ela tiver de lhe matar, ela vai lhe matar. Porque acha que você não serve para nada. E nós não somos assim. Mas em matéria de educação, eu sempre utilizo o chatbot até para explicar onde está o erro dele. Que é interessante, essa inteligência artificial generativa. Tudo na vida nós temos dicotômico. É o bem, o mal, o bom, o ruim, o claro, o escuro. Tudo é dicotômico. E nós temos o lado bom da inteligência artificial e nós também vamos ter o lado ruim. É o equilíbrio que Aristóteles falava para o filho dele na Ética Nicômaco. Você perguntou sobre a ética. Sempre nós devemos buscar a temperança. O que é que dá o sabor a uma comida? É o tempero. É o tempero que dá o sabor. Porque ela fica mais gostosa. Então você tem que sempre ficar. As pessoas dizem, vamos ficar bom, eu queria ficar sempre alegre. Vai ficar triste porque ficar sempre alegre.
E se ficar triste demais também. Você tem que saber. É como se fosse uma gangorra, onde você precisa de duas pessoas, certo? Para manter o equilíbrio. Eu preciso daquele ser humano, como eu lhe falei, que vai extrair a borracha para manter o meu equilíbrio e ele também precisa do meu equilíbrio. O que é que eu dou para ele? Por que é que eu me acho maior do que ele? Se ele parar de extrair a borracha, como é que eu vinha para cá? Eu vou causar o quê? O mundo se acaba por causa de uma pessoa. Todos nós somos interligados. Não somos interligados com a máquina. O homem sempre criou a máquina, mas jogou as nossas mazelas humanas para cima da máquina. O avião é uma coisa boa? É, mas usamos para jogar uma bomba atômica. O carro é uma coisa boa? É, mas nós usamos para matar. O carro ainda é um mecanismo muito grande de matar. Muito desastre, muitos atropelamentos. Então nós devemos pegar o nosso histórico com as máquinas e termos a consciência. Bom, nós não sabemos utilizar as máquinas. Vamos começar a pensar como utilizar as máquinas, potencialmente, com seus limites, não limite, a questão ética com seus limites. Uma máquina dessa começar a se apropriar da gente, do nosso modo, né? Nós vamos muito para a questão do Orwell, de 1984, que eu acho que é um livro distópico, mas não foi o primeiro. O primeiro livro distópico foi Nós, de Huckabee. Nós. Vamos ver. Nós. Não, Nós mesmo. Não é? É traduzido para o brasileiro. Sim. Nós. Foi de 1890, eu não me lembro aqui. É uma distopia que vai alimentar o insight do Orwell para fazer o 1994. Na verdade, ele escreveu em 1948. O nome é 1984 porque ele inverteu. Ele inverteu o ano. Ele inverteu o ano. Mas tem umas distopias como Nós que é fantástica, onde ele já tratava desse elemento da máquina. Ele já tratava a condição do amor do homem. E ele não falava da forma que eu estou falando, mas a gente, na leitura, faz... Olha, nós não podemos perder essa condição humana que é a nossa condição espiritual também. É esse. Utilizar todos os elementos. Utilizar a Alexa. É uma inteligência muito interessante. Por exemplo, ela cuida de você, é meio como um robô, você dá uma tossida, ela avisa, olha, vai tomar água, que Minha você está tossindo. Minha filha estava brigando com a Alexa dela ontem à noite. Ela vai dizer, é a parte boa, mas tem a parte ruim, porque nós não podemos ficar na dependência da máquina. Nós temos que ter substrato para nós sobrevivermos. Me preocupa muito porque cada vez mais nós estamos morando em apartamentos pequenos, estúdios pequenos, onde nós todos não estamos vendo a visão social. Você vai hoje morar em condomínio, porque você não mora mais no apartamento. Você vai dormir, você vai dormir num apartamento de 50 metros, 30 metros, mas você vai morar no condomínio. Aí o que é que ele oferece? Wi-Fi, oferece tudo para você estar conectado. Mas nós, como humanos, precisamos desconectar. Assim como a máquina precisa desconectar. Semana retrasada, uns 20 dias, não me lembro, que o inteligência artificial, o robô, ficou tão exausto que caiu no chão. Não vi isso aí. Poxa. Ele ficou tão exausto que estava fazendo a mesma tarefa que caiu no chão. Então, esse daí está humanizado. Porque ele já está humanizado. Precisa desconectar para a gente recarregar a bateria. E a gente precisa recarregar a bateria do amor, a bateria do gostar, de olhar a natureza. Você vai tirar uma foto, você não olha a natureza, você olha mais para a máquina. Você tem que olhar. Não, tire lá a foto. Tem que ser tirado. Mas olha a natureza, contemple, sinta o cheiro. Eu vou tirar... eu gosto de olhar para o sol. Pois é, a pessoa diz, eu vou tirar aqui uma foto dessa planta que está muito bonita. Pois tire. Aí a gente vai lá e diz, não, peraí, não vamos sair não. Vai dar um cheiro na planta, vai sentir o cheiro da planta. Olha, quer ver? Tira a planta, vai lá sentir o cheiro da planta. Isso é muito bom. Sidney, você fez hoje uma entrevista disruptiva, né? Você nos trouxe hoje um bate-papo disruptivo. Fez aqui uma enturragem, aí, uma apresentação aí sobre a inteligência artificial de um modo absolutamente novo, sem firulas, e trouxe a questão de um ponto de vista mais espiritualizado, que foi algo assim inesperado.
Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito bom, o bate-papo foi muito agradável. Agradeço demais aí você ter vindo, ter nos brindado com todo esse conhecimento, com tudo isso que a gente discutiu hoje. Foi muito bom. Eu fico muito feliz, Pinheiro. Você está fazendo esse podcast. É um podcast que a gente sai das máquinas, é o virtual, aproveitando o virtual com o humano, sabe? Muitos dos que vão nos ver, basta uma pessoa, como eu falei, de milhões, uma pessoa poderá modificar e contemplar, modificar o mundo todo, né? Eu desejo toda a sorte do mundo. É aquela coisa que a própria inteligência artificial generativa, quando ela deseja sorte, ela deseja uma sorte técnica, não é uma sorte. E eu desejo de todo o coração essa coisa quântica, né? Porque, por exemplo, a gente fala de inteligência artificial e esquece a coisa quântica, esse universo quântico que é maravilhoso, da física, da mecânica quântica, sabe? E a gente tem que, inclusive, colocar a quântica dentro dessa condição das inteligências artificiais para ela ficar mais próximo desse sentimento. Né? Eu desejo de coração toda a sorte do mundo. Eu que me sinto muito agradecido em participar aqui, agradecido a você em poder participar desse seu podcast. Muito obrigado. É nosso. É nosso. Muito bem, pessoal. Agora agradeço aí a presença de vocês, vocês estarem aqui participando como ouvintes, como nossa plateia. Sempre serão todos muito bem-vindos. Peço agora que curtam, compartilhem, comentem e assinem o canal. Até mais, pessoal. Muito obrigado.